Alguns anos atrás, nós tivemos uma série de pregações a respeito do que nós temos aprendido com Jesus, né? Nosso saudoso pastor Paulo, ele trouxe uma época essa série e foram várias pregações em cima dos evangelhos, mostrando aquilo que nós precisamos e podemos aprender através da vida de Jesus. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo que tem sido especial para mim e muito desafiador, e eu gostaria de compartilhar isso e também dar a oportunidade para você aprender, assim como eu tenho aprendido, riquezas, algo precioso que vem da parte do Senhor Jesus, amém? Então eu queria que você baixasse sua cabeça, agora tivesse um tempinho de oração, dizendo para Deus: Senhor, eu estou aqui, eu gostaria de aprender com a Tua Palavra, aprender com o Senhor Jesus, e se coloque como um coração aberto para a voz, para aquilo que Deus tem para falar com você. Amado Deus, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender contigo, no andar contigo, no ler, no estudar, no meditar, no refletir nas coisas que vêm do Teu coração. E te pedimos, ó Pai, que esse tempo seja um tempo, sim, de desafios para a nossa alma, para o nosso coração, e queremos, sim, aprender do Senhor. E para que isso venha cada vez mais mudar e moldar o nosso caráter à semelhança de Cristo Jesus, que é isso que vai glorificar o Teu nome nas nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Queria convidar vocês a abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36, por favor. Mateus 26. Todos encontraram? Mateus 26, 36 diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os seus dois filhos, os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para seus discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amados, Jesus, durante o seu ministério, passou por várias provações. Passou por situações de grande conflito, de grandes tensões, e as suas emoções e os seus sentimentos foram provados até a última gota. Com certeza o que ele sofreu nas suas emoções, nos seus sentimentos, foram relatados algumas delas nos seus evangelhos. Por exemplo, quando morreu um amigo seu, embora ele sabia que ele poderia ressuscitá-lo, e foi isso que ele fez, mas ainda assim o texto bíblico fala que ele chorou de tristeza. Então Jesus em todo o tempo foi provado nas suas emoções, foi muito provado nos seus sentimentos. Mas nada se compara a esse momento. Nada se compara ao que ele sentiu nessa quinta-feira, véspera dele ser traído, véspera dele ser preso injustamente, de ser julgado injustamente, e às vésperas dele ser morto. E embora ele nunca esqueceu para o que ele veio a essa terra, a esse mundo.
Ele sabia que o plano para a sua vida era exatamente essa, de se entregar voluntariamente, sem resistência à morte. Ele sabia disso. Mas ali, naquele dia, foi travada a maior de todas as batalhas emocionais que Jesus havia experimentado. Olha só, acompanha comigo o versículo 37. Versículo 37 diz: começou a entristecer-se e angustiar-se. Essas palavras são as palavras do autor, do escritor. Jesus começou a angustiar-se, entristecer-se. Mas olha o que diz o versículo 38. As próprias palavras do Senhor Jesus eram: a minha alma está profundamente triste até a morte. Talvez a gente não consegue dimensionar o que realmente Jesus estava passando nesse momento. Qual era exatamente o sentimento dele, porque o Dr. Lucas, eu coloquei os versículos lá de Lucas, porque Lucas também fala a respeito desse momento. Lucas narra uma coisa em especial que Mateus não relata, que é que o seu suor eram como gotas de sangue. Nós não conseguimos imaginar o que é isso. O que leva um ser humano, como Jesus, 100% homem, suar gotas de sangue. Com certeza isso foi de uma emoção muito forte. Foi de um sentimento profundo onde alcançou a alma de Jesus. E ali começa o Calvário no coração de Jesus. E talvez a grande pergunta que nós temos para fazer para esse texto, quando nós olhamos essas expressões de sofrimento, de dor, de agonia que Jesus passou, a primeira pergunta que nós podemos fazer é: por quê? Jesus sofreu por quê? Será que foi por causa da traição que ele logo sofreria com um dos seus discípulos? Será que Jesus estava em agonia profunda porque ele, mais adiante, quando ele mais precisaria dos seus amigos, dos seus discípulos, eles o abandonariam? O deixariam sozinho? Será que é por causa da zombaria que ele enfrentaria, da humilhação que ele enfrentaria? Será que Jesus estava agoniado porque ele levaria o peso do madeiro naquelas ruas estreitas de Jerusalém, sofrendo acusações, gritos? Será que Jesus estava sofrendo porque ele iria morrer? E ele sabia disso? Será que era por causa da cruz, do escândalo da cruz? Daquela exposição vergonhosa na cruz, diante de todo o povo? Diante de todos aqueles que alguns o admiravam, outros o rejeitavam, alguns os amavam, outros o odiavam? Será que era isso? Não. A cruz, amados, não causou angústia em Jesus. A morte não fez Jesus sangrar no seu suor. Aliás, se nós pensarmos na história, nós vamos presenciar, nós vamos chegar a entender e conhecer homens mártires da história que entregaram a sua vida também numa cruz. Alguns foram queimados em praça pública, vivos, como John Hus, por exemplo, que uns 100 anos antes de Martinho Lutero também lutou pela reforma, lutou pela injustiça da proclamação de um evangelho que não era verdadeiro. John Hus também se levantou contra a igreja e contra todos aqueles ensinamentos. E sabe o que aconteceu? Ele foi levado queimado, foi levado à praça pública, foi queimado vivo. E John Hus não chorou, não agonizou, não berrou, não gritou. Sabe o que ele fez? Ele foi morto, queimado, cantando e louvando ao Senhor. Porque ele sabia que a causa pela qual ele estava sendo condenado à morte, daquela forma humilhante, era por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Então, se ele e tantos outros que são homens como eu e você, não choraram em agonia, não suaram gotas de sangue, não tiveram essa tamanha tristeza que Jesus aqui teve, obviamente Jesus não teria assim, por causa da morte, por causa da cruz. Aqueles homens morreram louvando e entoando salmos ao Senhor, cânticos ao Senhor. Então não era Jesus que iria fazer isso.
Não era Jesus que iria estar em agonia por causa da morte, em agonia por causa da cruz. Então, onde está a resposta? Então, qual é a resposta certa para essa agonia profunda de Jesus? Está no versículo 39, olha ali comigo. Olha o que diz o versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice é esse? Ele não disse: se for possível, passa de mim essa morte. Ele não disse: se for possível, passa de mim essa cruz. Ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Aqui está a resposta. Jesus chorou, Jesus teve gotas de sangue no seu corpo, Jesus estava profundamente agoniado, sofrendo por causa desse cálice. Ele deveria beber desse cálice. E para a gente saber que cálice é isso, nós precisamos de ajuda de outros textos. Então eu já coloquei aqui, Jeremias 25, 15 a 16 diz assim: porque assim me disse o Senhor Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do furor, e darás de beber deles a todas as nações, as quais eu te enviarei, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. O que é esse cálice? Esse cálice é o cálice da ira de Deus sobre toda a humanidade por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Todos nós trazemos em nós o nosso pecado, e esse pecado jamais poderia compactuar com a santidade, com a perfeição de Deus. Nós não tínhamos a mínima chance de ter qualquer tipo de relacionamento com Deus. O nosso pecado nesse momento, e Jesus sabia disso, o nosso pecado estaria sobre Ele. A culpa do nosso pecado estaria sobre Ele. E a ira de Deus sobre o pecado estaria sobre Ele. A gente não tem ideia do que é isso. A gente não sabe exatamente o que aconteceu aqui. Alguns estudiosos dizem que houve um momento em que houve uma separação do pai e do filho, pela morte do filho. Isso não é muito claro. Mas o que nós precisamos entender aqui é que a morte era o único preço que poderia saciar, que poderia cumprir o pagamento do salário que era a morte, do pecado. E Jesus precisava fazer aquilo que nós chamamos de propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação pelos nossos pecados? A propiciação pelos nossos pecados é o ato de justificar o pecador ou remover a culpa do seu pecado através de um sacrifício, através da morte. A tristeza de Jesus era da terrível experiência a qual ele iria se submeter naquele momento, que estava chegando. A ira de Deus era a expectativa da ira de Deus sobre a vida dele. Éramos nós que deveríamos estar lá. Éramos nós os culpados, nós é que tínhamos pecado e temos pecado. Mas a culpa do pecado estava sobre nós, a condenação à morte eterna estava sobre nós, mas Ele carregou o meu e o seu pecado naquele momento. E era isso, era esse salário alto, é esse preço alto que Ele iria pagar, pela qual a tristeza bateu no coração dele. Aquele que nunca pecou, olha o que diz 2 Coríntios, aquele que não conheceu o pecado, nem o fez pecado, se fez pecado por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus, para que nós fôssemos justificados. Em Abacuque capítulo 1, versículo 13, fala que Deus é santo, e Ele é tão santo e tão puro, que os seus olhos não podem suportar ou contemplar o mal. Não haveria nenhuma possibilidade de nós termos acesso a Deus, a não ser que houvesse a propiciação dos nossos pecados, a não ser que nós fôssemos justificados pelo Senhor Jesus. E Ele precisava beber esse cálice da ira de Deus, que estava sobre toda a iniquidade. Jesus, amados, estava diante da mais difícil e importante decisão a ser tomada. Ali estava a nossa única esperança. Eu não sei se todos que estão aqui têm consciência disso, de que essa
era a nossa única esperança. A esperança da salvação, a esperança de comunhão com Deus, que por causa da sua pureza e da sua santidade não compactua com o pecado, a única forma de Ele ter um relacionamento com você é por causa de tudo isso que aconteceu naquele dia. E não existe salvação por mérito, não existe salvação por você estar na igreja todos os domingos à noite, não existe salvação por você ter uma Bíblia e de vez em quando você ler, não existe salvação sem uma compreensão exata do que isso significa. Esse preço pago naquela cruz por Jesus a nosso favor, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E crer nele é você entender isso, que era você que precisava estar lá. Era por causa do seu pecado e do meu pecado que ele precisou tomar do cálice da ira de Deus sobre a sua vida. Ali estava em jogo a nossa vida. Ali, aquela era a nossa única esperança, da decisão que Jesus iria tomar ali. Um sentimento de agonia, um sentimento de profunda tristeza, um medo que se tomou de Jesus, que fez parte naquele momento dele, mas Jesus precisava tomar uma decisão. Jesus precisava fazer uma escolha. Jesus precisava tomar uma atitude diante daquela situação. Ele estava lá no Getsêmani, sofrendo, agonizando, mas naquele momento, estava chegando a hora, ele precisava tomar uma decisão. E é interessante que ele tinha duas possibilidades, agora eu quero que você preste bem atenção. Primeira possibilidade que ele tinha, é ele ouvir as suas emoções, ouvir os seus sentimentos e decidir. E é interessante que no versículo 39, no versículo 42, ele diz, não seja feito o que eu quero. Gente, vocês sabem o que significa eu quero muito, mas não seja feito isso? Ele estava lutando contra a sua vontade. Ele disse que não seja feita a minha vontade, porque se eu for fazer a minha vontade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair correndo daqui. Ele poderia olhar para as suas emoções e para os seus sentimentos e tomar uma decisão. Mas tem uma outra possibilidade. Ele poderia ter tomado uma decisão e feito uma escolha a partir da obediência. Obediência. E vocês sabem qual foi a decisão dele. Ele deixou de lado as suas emoções, os seus sentimentos, e ele optou em continuar aquilo que Deus tinha proposto para ele. Ele poderia ter desistido, ele poderia ter dito não, mas não. Ele seguiu em frente a partir de um ato de obediência e não usou dos seus sentimentos, das suas emoções, para determinar qual seria a sua decisão. Por três vezes, ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. 3 vezes. Ele teve que lutar muito contra esse sentimento, contra essas emoções. Vocês entendem isso? E ele optou pela obediência. Então, amados, o que eu quero falar com vocês essa noite é a respeito disso. Sentimentos e emoções. Nós vivemos um tempo, amados, em que nós somos muitas vezes governados pelas nossas emoções. Governados pelos nossos sentimentos. Nós somos diariamente afetados por emoções. O tempo todo. Elas chegam no nosso coração como um furacão. Sabe aquele maremoto, aquela onda gigante que vem e invade a praia, invade a areia e vai levando casa, árvore, pessoas, carros, tudo. As emoções, muitas vezes, elas chegam assim nas nossas vidas. E elas levam tudo. Elas levam nossas convicções, elas levam muitas vezes os nossos planos, os nossos projetos, aquelas coisas que nós sonhamos, os nossos valores, muitas vezes. As emoções chegam mandando o que você deve fazer, dando ordens para você, de como que você tem que agir, como que você tem que reagir às situações do dia a dia. E sabe como que ela pode te tornar escravo? Não só quando as emoções chegam primeiro,
e a partir dali determinam o teu comportamento, as tuas atitudes, mas também ao contrário. Quando você coloca sentimentos e emoções em primeiro lugar na sua vida, você coloca elas como alvo principal da sua vida. Quer ver um exemplo? Alegria, paixão, prazer, contentamento. Sabe quando você quer ser feliz a todo custo? Quando você quer se sentir bem? Isso tudo são sentimentos, isso tudo são emoções. E aí você vai atrás dessa alegria e isso muda o teu comportamento. Por quê? Porque talvez fazer aquilo que é certo não vai te trazer, no primeiro momento, alegria nenhuma. E a mídia? O que a publicidade fala sobre isso? Vai ser feliz. Vai buscar teu prazer, a tua satisfação. A gente vê isso no trabalho, né? Vai ser feliz no teu trabalho, vai fazer um trabalho que você tem prazer, que você tem alegria. E não é errado você procurar alguma coisa que você tenha prazer e alegria. O problema é quando você paga um preço alto por isso. Porque na Bíblia não diz que trabalho é sinônimo de alegria e de prazer. Não fala isso. Muito pelo contrário. É lugar de suor, de esforço, de dedicação. Mas o que a mídia diz? Vai ser feliz. Se você tem um casamento e você não é feliz no seu casamento, vai atrás da tua alegria. Paga o preço. Não é assim? Então as emoções e os sentimentos começam a governar você. E isso é de uma forma muito astuta. Muito astuta. Amados, as nossas emoções muitas vezes nos levam a ruínas, até mesmo no casamento, nos nossos relacionamentos. Mágoas, por exemplo, mágoa é um sentimento. Por causa de mágoas, de coisas não curadas, de coisas não perdoadas, você abandona relacionamentos familiares, você deixa de falar com o irmão, você deixa de falar com seu primo, sua mãe, seu pai, seus filhos, por causa de mágoa no coração. Você perde relacionamentos dentro da igreja, dentro da comunhão, irmãos em Cristo, você abandona, você deixa de lado, sabe por quê? Por causa de sentimentos, por causa de emocional, por coisas que ele te feriu, ele te machucou. Ah, eu estou magoadinho, eu estou triste, eu estou não sei o quê, daí eu não vou procurar ele. A gente joga fora pessoas preciosas por causa de sentimentos. Será que nós estamos deixando a nossa vida ser governada pelas emoções? O desânimo. Deixa eu dar exemplos para vocês. Desânimo. Por causa de desânimo, você muitas vezes não vem à igreja. Por causa de desânimo, você pouco lê a palavra de Deus. Por causa de desânimo, você talvez não esteja disposto a ir lá e servir alguém, e fazer o bem para alguém. Até mesmo dentro de casa, o desânimo de servir a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, aos teus pais. Preguiça. São tudo coisas que, infelizmente, têm governado as nossas vidas. Quer ver outras coisas? Frustrações. Essa semana eu estava conversando com um rapaz que abandonou o pai e a mãe por causa de uma frustração que ele teve na infância. Insegurança, medos. Falando em medos, vocês lembram de Josué? Josué era o braço direito, era aquele soldado, aquele militar, braço direito de Moisés. Aí Moisés veio a falecer, Moisés morreu. Aí Deus disse: Josué, chegou a tua hora, é contigo, te prepara. E Deus, conhecendo o coração dele, disse assim: seja forte e corajoso, não temas. Não temas, Josué. E Josué estava tremendo de medo. Estava tremendo de medo, a responsabilidade era muito grande para ele. E sabe como Deus resolveu a questão do medo de Moisés, de Josué, perdão? Sabe como? Deus disse assim: não te mandei eu? Melhor remédio para o medo é obedecer. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. E depois o texto continua, quando ele vai falar com o povo, e ele já começa, será que ele perdeu o medo? Não, ele não perdeu o medo. Ele foi com medo, assim mesmo. Porque ele obedeceu. Ele não ficou sentado e esperando para que o medo dele saísse. Eu não te mandei eu? Seja forte, corajoso, não temas, porque eu estou contigo todos os dias. Vai.
Aí o texto fala, então, significa que é uma resposta ao que Deus falou, foi logo na sequência, então Josué foi com o seu povo e começou a dar as ordens. Querido, medo, você não precisa ter que esperar para o medo passar. Você tem duas possibilidades. Ou você não faz por causa do medo, e é isso que eu estou falando, você está tendo um comportamento a partir das suas emoções e sentimentos, ou você faz mesmo que tenha medo. É diferente. E é isso que Josué fez. Josué foi e fez, e se tornou um homem corajoso, forte, mas não no primeiro dia. Não no primeiro dia. Ansiedade é uma coisa que está dominando de tal forma. Ansiedade é algo que está escravizando pessoas. Eu lembro da primeira vez que o pastor Paulo me convidou para pregar aqui domingo à noite. Nós tínhamos um culto um pouco diferente, que à noite era lotado e de manhã tinha um pouco menos, e hoje é o contrário, o pessoal tem optado em vir mais de manhã. E eu lembro que eu fiquei ansioso, eu fiquei com medo, eu tremia, eu suava, assim, foi um dia assim, inesquecível para mim. Aí o que eu fiz? Vamos orar? Aí a minha oração foi assim, Senhor, tira a minha ansiedade, tira o meu medo. Eu quero muito servir o Senhor pregando a palavra, eu quero muito servir o Senhor naquele púlpito, mas Deus, eu estou apavorado. Tira de mim essa ansiedade, me acalma o meu coração. Aí eu fiz essa oração, aí quando eu subi no púlpito, adivinha o que aconteceu? Adivinha? Absolutamente nada. Eu continuei apavorado, continuei com uma ansiedade explosiva dentro de mim, continuei com medo, mas hoje eu entendo o que Deus fez comigo. Deus fez comigo assim, Euclides, eu posso te usar com medo, sem medo, apavorado, não apavorado, só me obedece. Só me obedece. E muitas vezes é assim, amados. E aí, como você está inseguro, como você vive nessa ansiedade, sabe o que você faz? Você não faz. Você deixa de fazer. Você fica em casa, chorando as mágoas, você fica em casa, cada vez mais dando, corda a essa depressão que vai chegando, e quando vê, você está totalmente dominado por isso. Então você precisa obedecer, vai e faz, mesmo que você tenha medo, mesmo que você esteja inseguro, mesmo que você esteja preocupado, vai e faz, não deixe as emoções, os sentimentos controlar você. E eu aprendi com Jesus aqui, que as escolhas maduras não começam pelo sentimento. As escolhas maduras começam pela obediência à palavra e à vontade de Deus. Amém? Queridos, os sentimentos nos guiam por caminhos que parecem ser bons diante das circunstâncias. Diante das circunstâncias. Conforme as coisas vão acontecendo, as emoções vêm chegando, e aí você age através delas por causa das circunstâncias. Mas a obediência à palavra, ela não é só circunstancial. A obediência à palavra, ela é para a eternidade, para toda a eternidade. Então, queridos, o que eu devo fazer com essas emoções? O que eu devo fazer com esses sentimentos que estão dentro de mim e são muito fortes? Sentimento como a depressão, que muitas vezes não é doença. Nós damos esse nome, depressão, a tanta coisa, que muitas delas não são depressão. São outras coisas. Mas o que fazer com esses sentimentos, como ansiedade, por exemplo, como medo? Nós precisamos ignorá-las? Não. E para isso nós ouvimos o recado do pastor Sérgio, algum tempo atrás agora, no recado nos avisos, que nós teremos a partir da semana que vem, tanto de manhã como à noite, nós teremos uma série de pregações a respeito desses conflitos da alma. E ali o Sérgio vai falar muito sobre essas coisas. Depressão, medo, ansiedade, e ali nós vamos poder tratar dessas coisas. Mas hoje o que nós estamos falando, é exatamente de você não ser governado por elas, de elas não serem aquilo que determina o seu comportamento. Então, qual é a solução dentro desse nosso processo? Qual é o caminho de volta? Assim como os sentimentos, muitas vezes, dirigem o nosso comportamento. Estão entendendo? Os sentimentos
determinam o nosso comportamento. Assim como acontece isso, também acontece ao contrário. Olha só, quando você obedece a palavra de Deus, quando você, em primeiro lugar, obedece a palavra de Deus, isso acaba intervindo no teu comportamento, isso acaba influenciando o teu comportamento, as tuas atitudes, as tuas decisões, leva em consideração a palavra de Deus. E sabe o que isso acontece? Acaba acontecendo um resultado de que isso muda os teus sentimentos e as tuas emoções. Assim como as emoções, os sentimentos influenciam nas suas atitudes, ao contrário também funciona. Se você é uma pessoa que busca a obediência à palavra, com certeza você vai ter atitudes corretas, equilibradas, e isso vai acabar mexendo e movimentando e equilibrando as suas emoções. O problema é quando é o inverso. Então essa é a solução, essa é a forma que nós precisamos lidar, sempre entendendo que a obediência dirige as tuas ações e o resultado é uma mudança de sentimento. É uma mudança de sentimento. Paciência, alegria, essas coisas, amado, não são alvo, são resultado. O sentimento de alegria, ele entra ali embaixo, ele não está lá em cima. Não é o alvo da nossa busca, do nosso anseio, não pode ser isso. Quando a palavra de Deus fala, alegrai-vos sempre no Senhor, o foco desse texto não é a alegria, o foco é que o Senhor vai nos dar a alegria. É Jesus que vai nos dar uma vida em abundância. Nós não devemos ansiar pela vida em abundância. Você não deve pagar o preço indo atrás da vida em abundância. Vai atrás de Jesus, que você vai receber a vida em abundância. A alegria é a mesma coisa. A satisfação, o contentamento é a mesma coisa. São resultados. Os sentimentos, as emoções são resultados de alguma coisa. Agora, o que nós não podemos é deixar que essas coisas dominem o nosso coração e sirvam como regra de fé e conduta nas nossas vidas. Amados, eu queria, para terminar, convidar vocês, eu escrevi aqui o Salmo 42, não precisa abrir, vai estar escrito aqui. Olha o que fala o Salmo 42, versículo 5. Diz assim, o salmista falando com ele mesmo. Você já fez esse exercício? Falar com você mesmo? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aqui o salmista está passando por um momento de muito abatimento no coração, na alma. Ele está abatido. O que é abatimento? É um sentimento. Ele está abatido e ele está olhando para ele mesmo, dizendo assim, escuta aqui, por que tu está assim? Por que você está assim? Você não lembra tudo que Deus já fez por você? Olha para trás, olha a história, olha tudo que Deus já fez pela tua vida. Espera em Deus, confia em Deus. Não fica assim. Aí sabe o que acontece? Aí o texto continua, parece que ele dá uma recuperada, parece que ele tira a cabeça debaixo da água. Aí chega no versículo 11, olha o que diz. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Como assim? A mesma coisa? Será que o salmista deu um Ctrl+C, um Ctrl+V aí? Por que exatamente a mesma coisa? Primeiro, porque ele deve querer confirmar exatamente isso, ele quer afirmar essa verdade, mas por outro lado, talvez ele esteja dizendo outra coisa que eu vou falar depois desse último texto que eu quero mostrar para vocês, que não está mais no Salmo 42. É uma continuidade. Mas agora está no Salmo 43, mais adiante. Olha só o que ele diz. 43:5. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Como assim? Mais um Ctrl+C, Ctrl+V. Por que 3 vezes? Porque no meio desses versículos, existem alguns versículos dizendo, tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza, em ti confio. Parece que ele se recuperou desse momento de abatimento. Mas logo depois veio de novo. Por que isso? Talvez seja porque o salmista quer nos mostrar que esse abatimento da alma, essas fortes emoções que muitas vezes nos deixam para baixo, elas vêm o tempo todo. E você tem que lidar com elas o tempo todo. Hoje você tem que pregar no seu coração, pregar, como se fosse um pregador. Você precisa pregar para o seu coração e dizer, escuta aqui, Euclides, por que tu está assim? Por que essa agonia toda? Por que você está tão desanimado?
Tu já não viu grandes coisas que Deus fez por ti? Olha tudo que Deus te livrou. Olha o que Deus já fez por ti, pela tua família. Te anima, queridos, confia nele, coloca a tua esperança nele. Aí eu me animo. Aí eu saio fortalecido, aí falo, Senhor, Tu és a minha rocha. Aí sabe o que acontece? Amanhã eu posso sentir a mesma coisa. Porque as emoções, muitas vezes, a gente não consegue controlar. Aí sabe o que o salmista diz? Prega de novo. Prega de novo, fala de novo as mesmas coisas. Volta a falar as mesmas, repete as mesmas coisas para o teu coração, prega de novo ao teu coração. Aí se tu melhorar, não significa que tu não vai ter mais isso, porque vai acontecer de novo. Aí quando acontecer de novo, sabe o que tu faz? Prega de novo. O que o salmista talvez queira dizer é exatamente isso, amados. O tempo todo você precisa fazer isso. Porque esse abatimento, essa angústia às vezes, esse desânimo, essa tristeza, vem todos os dias. Quando você acordar, estiver desanimado, prega para você mesmo, fala assim, escuta aqui, o que está acontecendo? Tu já não tem motivos de sobra para confiar em Deus? Olha a palavra diz que Ele estará contigo todos os dias, seja forte e corajoso, não tenha medo, Euclides. Aí você usa esses textos, essas promessas de que Deus estará com você todos os dias, de que Ele é a tua força, de que Ele é o teu refúgio, Ele é a rocha, Ele é a fortaleza. Prega a palavra para o teu coração, para combater as emoções, os sentimentos ruins, aqueles que querem te dominar. Aí a palavra de Deus vai te dominar. A palavra de Deus vai te dominar. Obedeça aos princípios e cuidado com as emoções. Mas voltando para Jesus, Jesus fez algo aqui, 3 vezes. Ele foi ao monte, voltou, viu os discípulos dormindo. Voltou ao monte, viu os discípulos dormindo. Voltou para o monte. Por que ele fez 3 vezes esse movimento de voltar para aquele lugar para fazer uma coisa? O que era? Orar. Ele não abriu mão da oração. Se você não quer ser governado pelas emoções e pelos sentimentos, você precisa da palavra de Deus pregando no seu coração todos os dias, e você precisa de oração. Essa expressão que aparece 2 vezes nessa revista atualizada é meu Pai. Meu Pai. Sabe o que isso significa? Intimidade. Em andar junto. Aquilo que a Bíblia fala que nós devemos andar em Cristo, é isso. Se você não tiver intimidade com Deus, se você não buscar a oração, a intimidade pela oração e pela palavra, você vai ser governado pelas suas emoções. Somente a intimidade com Deus. Jesus buscou essa intimidade. Jesus buscou a força para obedecer e deixar a sua vontade de lado na oração. Porque foi aquele momento, depois de ele orar ao Pai, que ele levantou e continuou a sua missão de entregar voluntariamente a sua vida à morte. Palavra e oração. Não existe outra fórmula para você não ser escravo das suas emoções. A quem você obedece? Eu quero deixar isso aqui, eu não vou fazer apelo nessa noite, não vou pedir para você vir à frente, porque hoje é uma reflexão daquilo que nós podemos aprender com Jesus. O que tem determinado as tuas decisões, as tuas escolhas, as tuas atitudes, o teu comportamento, tem sido o quê? Tem sido as tuas emoções ou tem sido a obediência à palavra? A obediência à palavra. A quem você obedece? Você obedece às suas emoções ou você obedece à palavra de Deus? Que Deus possa nos fortalecer. Que Deus possa nos dar a direção pela sua palavra. E para isso você precisa ler. Para isso você precisa estudar. Para que você possa pregar na sua alma as palavras que estão nesse livro. Esse livro da lei, foi isso que Deus disse a Josué. Para que tu não te desvie nem para a direita nem para a esquerda daquilo que está no livro da lei. E nós precisamos fazer isso. Caso contrário, nós seremos governados pelas nossas emoções. Baixe sua cabeça. Vamos orar.